partidos com suas bases, o diálogo restrito entre a classe política, o Congresso e o Judiciário, ao lado de outras instituições que excluem a população. Mergulhados na dinâmica do tradicional processo político, todos nós, representantes do povo, não percebemos o fosso criado em nossa jovem democracia representativa. O motivo que levou as pessoas às ruas é uma crise de representação, uma crise ética. Durante décadas, nós políticos, de uma maneira geral, deixamos de escutar as ruas. E esse silêncio, somado à impunidade e ao descrédito de nossas instituições, produziram o cenário atual. O estopim foi se alimentando da indiferença dedicada aos serviços públicos essenciais para a população. A queda da popularidade não atingiu apenas a presidenta Dilma Rousseff, mas todos os governadores, prefeitos, representantes do povo, de uma maneira em geral, e a própria imprensa em particular. Diversos grupos de comunicação foram questionados nas ruas, nos cartazes, até mesmo em atos de vandalismo. Na semana passada, em São Paulo, nova manifestação foi direcionada à revista de circulação nacional. Estes são os pontos e contrapontos entre um movimento e o outro, mas a reflexão que precisamos fazer é: verdadeiramente escutamos o que o povo falou nas ruas? O movimento da legalidade pertence à história, pode ser lido e interpretado. Os personagens da política daquela época foram firmes em suas convicções e, sobretudo, com coragem, escreveram a história, retardando um golpe tão violento quanto o tempo que ele durou. Uma história que até pode ser reescrita com a exumação do corpo do presidente João Goulart, para que se apontem as verdadeiras causas de sua morte. Trabalho que a Comissão Nacional da Verdade vem realizando, abrindo as feridas e buscando a reconciliação do Estado com aqueles a quem usurpou. No movimento das ruas, a fim de negar o que as pessoas estavam falando, alguns criticaram o modo como as pessoas reivindicaram seus direitos. Também sou contra e repudio toda e qualquer forma de violência e vandalismo. Mas, sinceramente, considero que a maior violência é chegar a um hospital e não poder ser atendido. Violência é o abandono das nossas escolas. Violência é a educação indigna que é oferecida às nossas crianças e jovens. Como dizia João Goulart, o que ameaça a democracia é a fome, é a miséria, é a doença dos que não têm recursos para enfrentá-las. Esses são os males que podem ameaçar a democracia. Nunca o povo na praça pública, na luta pelos seus direitos legítimos e democráticos. As vozes das ruas mostraram que é preciso avaliar as práticas comuns da política através de uma profunda autocrítica em busca de uma nova relação com a população. Este é um tema que não me assusta, porque venho lutando dentro do meu partido, pedindo espaços mais democráticos e representativos, buscando modernizar os mecanismos partidários para estimular a participação dos filiados, especialmente dos jovens. Tenho sido alvo de críticas e amargo derrotas nessa luta, mas nunca recuei e não me canso de reclamar nas instâncias internas sobre a necessidade da oxigenação partidária. Quando gritam sem partido, eu compreendo e sei que não é só o meu partido, mas os demais também deixaram de ouvir o clamor popular. Só haverá uma verdadeira democracia neste país com a democracia também nos partidos, que é o espaço legitimado pelo sistema eleitoral. Só pode se eleger hoje no Brasil quem estiver filiado em algum partido há mais de um ano. Mas esses partidos não precisam ser democráticos. Uma contradição que o povo desconhece, mas que os caciques partidários dominam muito bem. Senhoras e senhores, agora, sacudidos pelas vozes das ruas, temos que fazer a nossa parte, começando pela faxina interna de nossos partidos, refazendo as pautas políticas e garantindo espaços para as demandas do povo brasileiro. Não foi à toa que Leonel Brizola, ao criar o PDT, marcou uma citação: nascemos e existimos como partido político para mudar o Brasil. Nada além disso nos serve. Nada além disto serve para atender às vozes das ruas que clamam por transparência e dignidade na vida pública. A legalidade foi marcada pela presença de um líder, Leonel Brizola,
que mobilizou e liderou a campanha onde o povo pegou em armas para garantir que a lei fosse cumprida. O movimento das ruas, agora, não foi marcado pela figura de um líder. O que prova é que só bastou algumas tuitadas, algumas curtidas e alguns compartilhamentos usando a nova linguagem digital para acender a chama da indignação. E assim, presenciamos os jovens mudando a história do nosso país. As manifestações populares são uma oportunidade para que a política brasileira se reforme. Do contrário, as vozes das ruas é que irão reformar os políticos brasileiros. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Juliana Brizola.